Se é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O dia mais belo. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo.
a sensação mais agradável, a paz interior, a maior proteção efetiva, o sorriso, o maior remédio, o otimismo, a maior satisfação, o dever cumprido, a força mais potente do mundo, a fé, as pessoas mais necessárias, os pais, a mais bela de todas as coisas, o amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde, povo querido. Minha consulta foi adiada e eu aproveitei para estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá, então. Levando o pensamento a Jesus, respirando, buscando a harmonia. Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, te agradecemos por tudo, por tanto, pelas bênçãos, pelas dificuldades. Nos fortaleça na fé
que é tão fragilizada. Nos dá força e coragem. E que os espíritos responsáveis por esse nosso estudo nos orientem, nos guiem nas reflexões que faremos. Agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Verdade e luz. O conhecimento da verdade constitui uma aquisição de luz para facultar o progresso espiritual do homem. Deixando-se conduzir pela sabedoria que encerra, a marcha evolutiva se faz mais segura, impedindo as indecisões e fracassos comuns em empreendimento de tal magnitude, porquanto esbate as sombras da ignorância, libertando de toda escravidão. A missão da luz é espalhar claridade. A tarefa da verdade é dignificar o homem. Por isso, a verdade como luz são metas que a todos cumpre alcançar. Iluminado pela sabedoria, todos os desafios são vencidos, sem quaisquer danos para o combate da vida. No entanto, após tal aquisição, surge a consciência do dever de ampliar os horizontes nos quais se movimenta. Ele faz isso aqui. Não apenas pelo ensino verbal, nem tampouco pela imposição arrebatada que nasce do entusiasmo, não somente através da frase literária irrepreensível, nem somente na aparência de santificação inoperante. É imprescindível que os atos reflitam a luz do amor e da verdade, sem menosprezo pela ignorância e pela rebeldia, e teimam em derredor, dificultando a felicidade, mesmo que são estas manifestações primárias que permanecem em a natureza humana, deve ser com a natureza humana, que necessitam de amparo e assistência para se modificar, substituindo o conteúdo agressivo pelos recursos da pacificação e da ânsia do saber. O homem que conhece a verdade, quando com ela se identifica, imprime no comportamento e transforma-se. Seus horizontes se alargam, abrangendo as necessidades do próximo, que passam a ser também as suas. A ordem dos valores habituais se altera, e uma avaliação dos recursos se lhe faz imediata. Faz isso aqui também. Graças a esse impositivo, descobre os tesouros do amor que lhe jazem latentes e desdobra-os, repletando os carentes que encontra pela frente. A sua atitude fomenta outras semelhanças, que se lhes tornam respostas num círculo crescente de realizações. E se por acaso estas parecem tardar ou se apresentam negativas e decepcionantes, mas percebe a necessidade de insistir e perseverar até que se modifiquem as circunstâncias e as pessoas se encontrem a si mesmas. O amor fomenta o amor, tanto quanto a bondade espraia a alegria onde quer que se apresente. Com o amor, geraremos a confiança, e esta plenificará os corações de alegria e paz. A paz favorece a fé, e com esta garantiremos a fé nos demais indivíduos, modificando as condições adversas para a vida. Afirmou Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, conforme anotou Mateus
no versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho. Impossível, portanto, esconder a luz ou encarcerar a verdade, e sempre se manifestarão quando alguém as tenha conquistado. Se ainda não pensasse na morte nem na vida e segues carregado pelas ocorrências, já é tempo de assumires o comando da tua existência. Então, verdade e luz. Eu não sei se vocês já tinham feito uma leitura, os que têm material, se destacará algum ponto. Eu marquei logo isso aqui. A tarefa da verdade é dignificar o homem. Por isso, a verdade, como a luz, são metas que a todos cumpre alcançar. E após essa aquisição, né, surge a consciência do dever de ampliar seus horizontes nos quais se movimenta. Como é que ampliamos esses horizontes? Aí ela diz, não apenas pelo ensino verbal, ou seja, só pelas palestras que a gente faz, pelos cursos que a gente ministra ou assiste, nem tampouco pela imposição arrebatada que nasce do entusiasmo, que é uma coisa muito comum, né, quando a gente vai se identificando com as coisas, fica no entusiasmo, numa ânsia de fazer as coisas tudo certinho, direitinho, e aí a gente se frustra porque não consegue, sozinho não consegue, e o outro não está assim tão entusiasmado como eu. E aí a gente se frustra. Não somente através da frase literária irrepreensível, aqui o nosso velho hábito de citar as frases de efeito, né, as coisas que a gente está acostumado a fazer, e não que não possa, nem somente na aparência de santificação inoperante, né, aquele ar de santo que alguns de nós apresentam, assim, de jeito bem. Então, não somente na aparência. O homem que conhece a verdade, quando com ela se identifica, imprime-a no comportamento e se transforma. Ou seja, não tem volta. Né? É um caminho sem volta, quando a gente compreende isso tudo. Outra parte que eu grifei aqui, que a ordem dos valores habituais se altera e uma avaliação dos recursos se lhe faz imediata. Então, a gente já vai ver que certos valores que a gente tinha ali, como o cartão de visita nosso, né? Ele vai se alterando. Aquilo já a gente vai ver que aquilo ali está mais para um orgulho, uma vaidade da minha parte, do que mesmo como a verdade. E com o amor, geraremos a confiança, e esta plenificará os corações de alegria e paz. Eu marquei os pontos que eu destaquei aqui, não sei se são os mesmos de vocês, então fiquem à vontade aí para as reflexões. Boa tarde a todos. Vamos Boa dar tarde, muito, Rita. não vamos dar muita liberdade ao mundo, não, né? Só que quando fala assim da verdade, eu achava que era aquela verdade de não mentir. Não sei se eu estou certo. Porque, assim, quando você mente, eu acho que é ainda uma pessoa muito atrasada, né? Mas eu minto. Não vou mentir. Um dia uma pessoa me perguntou, né? Disse, tu mente, eu disse, minto. Aí, até uns dias, eu disse à minha filha, que eu me abro muito com minha filha, né? A mais velha. Eu disse, mulher, olha, amor, eu descobri que eu sou uma pessoa falsa. Ela, oxe, mãe, que conversa eu sou. E eu sou uma pessoa de duas caras, que eu minto. E a senhora mente para quê, mãe? Eu sei que a senhora se a senhora mente é para não machucar alguém,
Eu digo, mas eu estou mentindo, eu não sou uma pessoa ainda, porque de Deus, porque uma pessoa de Deus não mente. Aí ela disse, e a senhora mente para quê? Eu digo, eu minto para vocês, eu minto para meus filhos, né? Não vou dizer que não minto. Assim, eu mentia para a doutora, mas ela descobriu minhas mentiras. Aí eu não posso mais mentir para ela. Meus filhos eu minto, mas eles não acreditam, eles agora sabem quando eu estou mentindo. E também, às vezes, a pessoa vem falar com você, tá? Diz alguma coisa assim, vamos dizer que você quer dizer a verdade, mas você sabe que a verdade vai machucar. Aí eu vou e digo, se a verdade vai machucar, não é melhor mentir, não? Se tiver um meio de eu dizer a verdade sem machucar, eu digo. Mas às vezes tem meio que é assim, que nem. Pronto, assim, eu não menti, né? Eu omiti, vamos dizer assim, que agora eu aprendi essa palavra, eu digo, eu não minto, não, eu omiti. Tinha um rapaz, ele e a esposa dele sempre me tem como mãe. Quando eu dou fé, adivinha, que é que chega pro rapaz, chega para me dizer, Didi, eu estou gostando de outra, eu estou com outra mulher e estou gostando. O que é que eu faço? E aí eu digo, o que é que a gente faz na hora dessa? Eu disse, meu filho, eu não sei o que é que tu faz, não. Aí eu contar a fulana, que era a esposa, né? Eu disse, meu filho, o certo era você não estar nem gostando da outra pessoa, porque se você é casado, tem sua esposa, uma pessoa boa, direito, como é que você vai gostar de outra pessoa? Esse era o certo. Mas aí eu vou dizer, o que é que eu posso dizer? Se fosse eu no teu lugar e dissesse um negócio desse, o que era que tu ia dizer? Ele, eu não sei, não. Eu digo, pois exatamente, eu não sei o que eu dizia. E eu vou lhe dizer uma coisa. Faça o que sua consciência mandar. Aí a consciência dele disse para ele dizer a verdade, ele disse. Aí se separaram, se divorciaram, ele sofreu muito, muito com essa separação. A esposa nem tanto, porque como ela estava machucada, não sofreu tanto, não. Mas ele sofreu demais. Eu digo, mas pelo menos não foi eu a causadora da dor, né? Dessa vez, não. E nessa história aí, o que eu podia dizer, não continue mentindo para sua esposa. Eu não podia dizer isso. E eu tinha a liberdade de dizer assim, que nem eu disse, meu filho, o certo não era nem você arrumar outra. Mas aí você disse, mas aconteceu e eu estou gostando dela. Aí eu disse, meu filho, aí foi quando eu fiz a pergunta, né? Se fosse ao contrário, o que era que ele me diria? Aí, como ele disse que eu não sabia, aí já entendeu que eu não sabia. Porque numa situação dessa, o que é que a gente vai dizer? Aí já tem outras situações, quando a pessoa chega, é, lhe contando alguma coisa, por exemplo, a pessoa é morta de feia. Aí diz, mulher, diz, olha como eu estou linda, eu não estou linda, né? Aí você diz, Ave Maria, você tá linda de morrer. Você está mentindo. Só que se você disser a verdade, vai ofender. Então é melhor você mentir. Às vezes digo, Ave Maria, você está linda de morrer. Mas a pessoa é tão horrível, meu pai. É tão feia, mas se acha tão bonita. Então deixa ela continuar se achando bonita. Fico na minha, achando ela feia e dizendo a ela que ela é bonita, né? E assim, não sei se o texto foi exatamente isso que eu entendi. É tipo assim, de você ser verdadeiro. Você ser verdadeiro com você e com os outros. Mas vou mentir, não. Aí eu descobri que eu sou uma pessoa falsa e que minto. Não é bom, não. A sensação não é boa, não. De você descobrir que você é falso. Mas às vezes é o jeito, né? Nossos irmãos.
ainda igual a nós, nos bota em situação que a gente se sente na obrigação de mentir, né? Mas, assim, se o texto não era falando sobre essa verdade, aí vocês vão desmiuçando aí, que aí eu vou entender melhor. Expedito, nós vamos ter que abrir um horário só para estudar suas histórias, viu? Um estudo à parte. Eu estava aqui rindo com Meu tuas filho, é histórias. muita história. Eu ainda vou fazer, que eu ainda disse, desde eu menina, que eu tenho vontade de escrever um livro. E Devia. eu acho que eu ainda vou escrever esse livro antes de morrer. Eu já tenho muita coisa escrita, mas eu não sei se eu vou escrever ou se eu vou morrer. E minha segunda filha é quem vai escrever, que ela escreve muito bem. Eu, como não sei escrever direito, assim, não na ortografia, isso aí não, as palavras eu sei escrever direitinho. É saber escrever da maneira que a pessoa entenda, que às vezes eu acho que falando a pessoa não entende, imagina escrevendo. Eu não sei escrever. Mas você tocou num ponto interessante, essa questão da verdade ou da mentira. E, inclusive, a gente já chegou até a debater isso aqui nos nossos estudos aqui na casa, não sei se você lembra, se era melhor uma verdade que fere ou uma mentira que consola, né? Eu até citei um exemplo, né, na época, uma pessoa que está ali doente, hospitalizada, que você sabe que a situação dela é muito difícil, é irreversível. Claro que você não vai chegar lá dizendo que ela vai. Você sabe que ela vai morrer, você sabe que a situação é irreversível. O médico já te falou: olha, ela tem poucas chances, praticamente nenhuma. Claro que você não vai chegar para a criatura, quando a criatura perguntar, tu acha que eu vou ficar boa? Claro que você não vai dizer, não, você vai morrer. O médico, você não vai fazer isso, né? É a mentira que consola, não, você vai ficar boa. Tenha paciência que você vai ficar boa. Essa é a mentira que consola, né? E aí eu entendi quando você falou e perguntou se era melhor uma verdade que fere, que machuca, que arrasa, ou uma mentira que consola. Eu acho que a mentira consola em algumas situações, não é regra geral, mas é melhor do que a verdade. Nem sempre a verdade deve ser dita, né? Essa coisa da verdade. Até a gente lembra de Jesus, né? E até Jesus silenciou com essa história da verdade, né? Ele ficou calado. Muito relativo isso aí. Mas eu gostei das suas histórias, como sempre, muito, muito boas. Está dentro do texto, sim. Cadê? Vocês querem que bota o mudo, é? Não, eu gostaria de ouvir Graça. Depois, Márcia. Foi mesmo na hora. Não, essa questão de verdade, né? Ontem eu fui para a missa de um mês do meu sobrinho e é interessante, né? Às vezes a gente mente para a gente mesmo, a gente não quer ouvir a verdade, a gente até sabe, mas não quer ouvir. Porque como você esconde para você, você mente para você ficar melhor. Mas isso que a Luiz falou, às vezes, nem sempre as verdades têm que ser ditas, acontece mesmo. No caso, quando ele estava internado, todo mundo sabia que ele já estava morrendo. A própria médica disse, eu sabia. Aí depois que ele desencarnou, todo mundo disse, eu sabia, eu sabia, eu sabia, e a mãe sabia. A mãe escondeu para ela mesma. Ela, no último momento ainda, a gente sabendo que praticamente não tinha vida, ela disse, ele vai para casa. Então, assim, consola, né? Aí ontem fez um mês e ela me disse que uma missa é R$ 600, muito caro, né? Mas ela preferiu pagar, disse, eu quero pagar. Aí eu fiquei pensando, abri um questionamento. Eu digo, e aqueles que não podem pagar? Porque eu fui para a missa, foi a missa mais rápida do mundo. A missa que não paga, que chama-se missa da coleta, é R$ 4. Então, eu disse, o espírito que nem tem missa, e aquele que não tem dinheiro para pagar, como é que fica, né, a família? Então, assim, a missa é esse pensamento elevado, que a gente é o bem, faz, paga ou não paga, o padre falou pouca coisa. Mas tudo bem, foi só a família. Aí, quando saiu, ficou o desespero, né? As pessoas ainda cumprimentando ali, ela chorando muito.
Aí, só eu lá, que eu e a Lana, né, que a gente estuda espiritismo, todo mundo católico lá. E na porta da igreja, ela desesperada. E aí as pessoas dizendo, não, no dia da ressurreição ele acorda, não, ele vai estar dormindo, ele está dormindo assim, ele vai ressuscitar, vai ter a ressurreição, e não sei o que, aquelas conversas. E eu não falei de espiritismo, porque ela é próxima de mim, e ela queria que dissesse alguma coisa. Aí ela disse assim, eu queria dormir e não acordar mais, na frente de todo mundo. Eu queria dormir e não acordar mais, todo dia eu peço para não acordar. E, mas eu ainda acordo por causa do outro. Aí o irmão estava próximo. Eu disse, e por causa dele. Você precisa acordar por ele. Ele também precisa de você. Então, tem verdades, às vezes, que a gente tem que dizer. Não estou jogando o espiritismo para ela, né? Mas eu disse, por ele. Se você não acordar por ele, vai ficar difícil, porque ele precisa da sua força ainda. Aí eu falei, aí tinha uma pessoa próxima que falou da ressurreição, ela achou diferente minha fala, mas não questionou, eu digo, eu vou parar por aqui. Senão eu vou me expulsar da porta da igreja. Mas aí eu disse assim, tem que ser por ele, por o que está encarnado, e por ele, que está em algum lugar precisando de você. Minha gente, mas quando terminou a missa, foi de noite. Aí foram todos para casa. Aí hoje ela ligou para mim, meu outro sobrinho ligou para mim, sem ser o irmão dele, disse, eu vi ele, viu assim, sem ser insônia. Estavam todos conversando sobre ele, né? Que o assunto ainda é ele. E ele disse que quando as pessoas entraram, que ele foi fechar a porta, ele estava lá. E ele falou com ele, disse, oi? E ele disse, ô, Pedro, oi? Aí, quando ele disse oi, saiu assim. Eu disse, ele possivelmente está ainda, não sei nem se já foi, o canto destinado. Então, assim, são verdades que eu já venho há muito tempo falando, não que sejam minhas verdades, mas falando com ela, e ela até que desperta nela, mas ela prefere, como disse o psiquiatra, achar que não quer acordar, quer morrer, quer implantar ele, essas coisas, né? E aí ele precisa, como eu disse para ela, a conexão é o pensamento, né? Mandar forças para ela e tudo, para ele. E aí ela acha que, não julgando ela porque pagou a missa, né? Mas porque o que é a missa? A missa é importante, para o espírito, mas é nosso pensamento de força, de otimismo, de coragem, de resignação que leva até ele. Eu não tenho certeza, mas as pessoas estão, muitos veem ele lá, acredito que ele está muito ligado ainda, né? Então, existem verdades que precisam ser ditas, mas a gente tem que ir aos poucos. Então, ela fica querendo saber realmente como ele está. Essas coisas consolam ele, algumas coisas que eu digo consolam ela, mas ela disse que prefere não acreditar que só um dia da ressurreição e haja aí, nem para a igreja católica ela vai. Ou seja, eu pago para ele ficar bem. Não é eu pagar, é o meu pensamento, é minha força, né? Que é compreensível ainda ela como mãe, mas ela está muito perturbada ainda, né? E eu não sei até onde vai essa perturbação dela. Mas, assim, tem verdades que você não consegue chegar para ajudar. E outra coisa, em relação à verdade, ele nunca despertou para o plano espiritual, assim, quando estava encarnado, nunca acreditou, não era nem, não ia nem para a igreja. É possível que ele ainda esteja perdido, né? É possível. Então, para ver a importância, quando Jesus fala dessa verdade, quando fala em verdade e luz, é porque é uma conexão da verdade com a luz. A partir do momento que eu escolho a verdade, em que eu acredito e eu faço adesão a essa verdade, que é a verdade do Evangelho, que é a verdade da vida futura, eu me liberto, tanto aqui como no plano espiritual. Então, essa verdade vai me clarear, vai me iluminar aonde eu estiver, né? Que é a verdade também relacionada à vida futura, né? No que eu acredito. Que nós não somos daqui, é a verdade. Nós precisamos também viver essa verdade além do túmulo, além da matéria, para poder se libertar, né?
Ó, o mudo tomando conta de novo. E, e- meu Deus, que foi isso? Botei o mudo para falar, meu. Ninguém quer falar? Vai, Márcia, tô brincando. Eu falei, gente, que é isso? Algo extrafísico. Ai, esse estudo está cada dia melhor. É muito bom, é por isso que eu tento não perder nenhum. É, mas falando em meias verdades, vamos botar assim, para não dizer que a gente mente, a gente fala meias verdades. Eu levei um bom tempo para aprender que as meias verdades elas devem ser ditas e não a verdade pura. A minha mãe, que já desencarnou há 32 anos, ela dizia: Márcia, você é muito dura com as suas palavras. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas, como a Expedita disse, as pessoas querem ouvir que elas são lindas. E elas não são lindas, sabe? A pessoa quer ouvir que vai acontecer o, sei lá, que o príncipe encantado vai chegar, vai dar um beijo, vai acordar e vai ser feliz pro resto da vida. E, na realidade, as pessoas querem ouvir isso. E eu sempre fui dura em relação a isso, dizendo que não. Só que aí levei muita surra por causa disso, a surra da vida, né? E resolvi a ficar quieta, como a Graça fez, né? Fica quieto, porque é, é melhor a gente vive um pouco mais e deixa a pessoa viver um pouco mais feliz também. Então, mas é estranho isso, as pessoas gostarem de ouvir uma meia-verdade, né? A pessoa tem esse prazer. E eu resolvi, então, ou ficar quieta ou falar. E quando fala, às vezes é chato, duro, alfineta, né? Mas é realmente nessa situação aí do que Graça estava falando, eu teria calado, ou se eu tivesse aberto a boca, eu ia desagradar as pessoas que estavam em volta. E realmente é melhor, para não desagradar as pessoas que você quer bem, você fica quieta. E aí vira meia-verdade. Só o fato, às vezes, de você, como diz Expedita, de você omitir, você está desagradando porque você não está falando o que a pessoa precisa ouvir, você está dizendo o que ela quer ouvir. Então, é difícil lidar com essas situações. E eu, hoje em dia, prefiro ficar quieta. Eu tenho aberto a minha boca mais aqui no grupo e, no geral, do meu dia a dia, eu me permito ficar quieta. Pois é, Márcia. Porque, assim, às vezes, né, a gente se vê numa sinuca de bico, porque na situação que ela tá, tem hora que ela liga e diz assim, não quero mais viver, não quero acordar. Cuidem do outro, que eu não quero mais. Em relação a ela, e tem muitos outros casos. Aí você vai dizer o quê? Eu vou dizer, aí, tipo, quando você tem essa abertura para falar, você não pode dizer, pois tá bom. Então é assim mesmo. Que nem as outras pessoas dizem, se conforme. Eu disse, não se conforme. Entenda o processo. Eu digo para ela. Não é se conformar, é compreender por quê. É entender a causa. Aí eu vou entendendo, falando que eu não quero que você seja espírita. Não estou trazendo você para o centro espírita. Mas eu estou mostrando para você que existe outro meio de você atenuar o sofrimento. Ou seja, um dia essa verdade entrou e me tirou da lama. Né? Isso são palavras que eu digo para ela. Um dia eu aceitei, quando eu já estava com essas mesmas ideias suas. A verdade entrou,
eu consegui sair e sobrevivi. Então você também pode. E o fardo não é pesado ao ponto de você não poder carregar. Isso eu disse a ela na missa lá, né, na calçada. Eu disse, pode chorar muito o dia todo, mas esse choro não pode impedir que você se alimente, que você acorde, que você levante, que você consiga fazer suas coisas. Ele não quer isso. Seu filho não está lá. Ele pode estar lá a matéria, mas seu filho não quer você desse jeito, sem se levantar. Não é por o que está aqui que você está vendo, é por ele também. Aí são coisas. Foi como que ela respirou, aí está bom, pois vamos. Eu digo, vamos. E amanhã acorda, levanta, faça café, faça suas coisas, e continue por ele. E diga, ó, tô fazendo por você. Por você, por ele, pelo outro. Eu tô me levantando por você também. Aí foi coisas que ela deixou, enxugou a lágrima, eu digo, pode chorar, quantas vezes você quiser. Mas o povo não quer que eu chore. Quer cheirar a roupa dele? Cheire. Ela estava agarrada com a camisa dele. Quer cheirar a roupa dele? Cheire. Faça tudo que você quiser, no dia que você quiser. Mas as coisas básicas tem que fazer porque ele precisa que você seja forte. Como é que ele vai ser forte? Onde está? Aí, assim, são coisas que eu não estou dizendo, vai para o centro espírita, assista a palestra. A vida continua, seu filho está vivo. Mas são palavras que ela precisa ouvir, que vai tocar nela um dia, em algum lugar. Como hoje já toca. Ela disse, eu sei que ele não está lá. Ela já diz isso, né? Aí quando ela sonha, ela tem uma mediunidade muito boa para sonhar, e ele chega e diz, mãe, eu estou bem. Ela diz, eita, eu sonhei, ele está bem. Eu digo, tá vendo? Ele deu um recado, você é felizada. Aí ela continua. Aí ela diz, são tuas palavras que fazem me levantar e andar. Eu digo, pois é, agradeça a Deus, é Deus. Né? Então, assim, a gente tenta tirar ela, tem hora que é difícil e tudo, que a gente se cansa, né? Mas a gente precisa fazer essas coisas, verdade. Então, assim, houve um momento em que a gente enganou ela, que ela chegava para mim e dizia, tu acha que ele sai? Eu digo, sai. Tem fé em Deus que ele sai, mas eu sabia que não saía. Mas eu precisava dizer, porque se eu dissesse isso antes, né? Aí a gente sabia o caminho que ia percorrer com ela. E ainda estamos percorrendo, né? Mas é muito difícil mesmo, Márcia. Tem hora que você quer se calar, mas aí o Espiritismo te chama para uma responsabilidade, você não pode se calar, porque você já tem um conhecimento. Então ajuda o outro, não se cale, né? Mas a gente tem que fazer aquele arrudeio, eu não posso chegar e aplicar o Espiritismo assim. Eu tenho que ver as palavras que eu vou usar para aquela pessoa em cada situação, né? Cada um é diferente. Paulo, sua vez. Oi, tá aqui ouvindo agora. Eu digo que eu estava aqui pensando, tem a letra do Renato Russo que diz, né, que um dia pretende descobrir porque é mais forte quem sabe mentir. E ele encerra dizendo que também mente. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, tentar descobrir de fato o que é essa verdade, né, para que a gente possa tomar posse. E na hora de usar essa verdade, a gente usar de caridade, porque nós ainda usamos muito dessa questão, seja de omitir, de mentir, mas no momento da verdade, porque a verdade eu acho que ela sempre vai ter espaço e lugar em todos os tempos. Você pode dizer uma mentira hoje, daqui a 1 milhão de anos ela vai ser uma mentira. A verdade, você disser hoje, porque ela passa o tempo que passar, ela vai ser sempre uma verdade. Então, nós precisamos sempre estar revestindo nossa verdade com um pouco de caridade, até mesmo para conosco mesmo, né? A verdade das dificuldades que enfrentamos, as dificuldades da vida, e enfrentando sempre buscando sempre essa verdade, né? Para não se ferir e não ferir o outro, porque geralmente quando estamos atravessando algumas dificuldades, a gente quer se culpar terceiros, né? A gente culpa sempre o outro. Então, acho que a gente tem que usar um pouco de caridade, porque a mentira, muitas vezes, ela pode até, de alguma forma,
suavizar uma dificuldade e um problema. Mas eu acho que a verdade dita com caridade, com uma certa, como ele diz aqui, né, com uma certa sabedoria, a gente também vai estar ajudando a pessoa e se ajudando. Eu vejo, quando Graça sempre fala da menina aí que perdeu o filho, eu penso sempre assim, que talvez seja o momento de deixar esse que partiu, né, descansar. E focar, Graça, eu penso assim, é só uma opinião, nesse que está vivo, e como você diz, está no mesmo processo. Tentar enxergar talvez a dor dela, dessa mãe, né, nessa perspectiva de que ela está sofrendo muito com essa possibilidade do outro também ir, e não está sabendo como manifestar, talvez, que esteja se pegando, né, a esse outro que partiu. E ela deve estar nesse turbilhão sabe, de pensamentos, e que o outro possa entrar também no mesmo processo, né? Porque, como você disse, ele tem a mesma deficiência, né? E talvez seja o caso de, já trabalhando ela, nessa perspectiva dela ajudar esse outro, né? Para ver se ela esquece. Não, não é esquecer, porque mãe não esquece nunca. Para ver se ela foca nesse outro, os cuidados, né? A atenção, para que esse outro também possa se preparar, né? Então, eu acho que sempre que a gente for usar a verdade, e nós, enquanto espírita, é sempre uma dificuldade que a gente encontra. Eu, particularmente, não que eu seja melhor do que ninguém, primeiro que eu não gosto muito de ir para velório. Mas quando vou, eu me permito ficar calado, só cumprimento, dou um abraço, não entro mais naquela coisa dos meus pêsames, não. Só dou um abraço na pessoa e fico ali o tempo que for preciso, né? Porque eu acho que é uma forma de você expressar ali um respeito e talvez até a sua verdade em relação àquilo ali, né? Porque quando a gente já começa a ter essas informações, a gente foca muito mais naquele corpo que está ali, naquele espírito que está ali, deixando aquele corpo, que talvez esteja presente, né? Talvez esteja em perturbações. Então, a gente tenta focar muito mais naquele corpo que está ali, naquele espírito, em prece, em oração, né? Do que propriamente em toda aquela situação da família, porque tem sempre esses irmãos que chegam para aconselhar, para acalentar, ainda que com as informações que possuem, né, de consolo, de entendimento dessa passagem, mas que naquele momento talvez sejam muito mais verdadeiras para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquela família, do que os nossos conhecimentos, ou os nossos pactos conhecimentos de fato, né? Porque a gente tem muita teoria, né? A gente ainda é um pouquinho descrente. Mas, nesses que chegam, né, com a questão vai dormir, da ressurreição, dentro desse princípio de uma verdade que essas pessoas há séculos e séculos vêm alimentando, talvez sirva muito mais de conforto do que qualquer espírita que esteja ali presente e que vá usar de argumentos lúcidos, né, verdadeiros, porém não confortadores para aquela pessoa, né? Porque a partir do momento que a gente vai chegar e dizer que ele está vivo, e a mãe vendo o corpo, que ele está vivo, que aquele choro, aquele desespero vai perturbar o filho já partiu, muitas vezes, aquele que está ali, partiu numa situação muito difícil, complicada, foi assassinado, morreu de uma doença, aquela coisa toda. Por isso que eu sempre procuro focar no espírito que está ali, naquele irmão que está deixando o corpo, fazer uma oração, um pensamento voltado muito mais para a caridade, porque
ele está presente, ele sabe, mesmo nas perturbações dele, talvez essas vibrações cheguem, né? Então, é uma questão, assim, essa questão da verdade, se a gente não usar sempre a caridade no uso dessa verdade, quer dizer, a gente vê, quando Edu citou o exemplo de Jesus, até nesse momento Jesus foi caridoso com Pilatos, né? Porque o Pilatos estava diante da verdade e não o reconheceu. Mas não só foi Pilatos, ninguém reconheceu, a não ser a própria mãe, né, de Jesus, Maria. Ninguém reconheceu nele essa verdade. Foi preciso muito mais tempo para que pudessem compreender que ele é a verdade e veio trazer meios, maneiras da gente compreender a verdade maior, a verdade de Deus, a verdade do amor, né? Então, acho que quando a gente se cercar mais da caridade, a gente vai poder, como o Expedita muito bem colocou, dizer que aquela pessoa que na aparência, ela está a mesma pessoa, só está talvez com uma roupa melhor, uma maquiagem, mas continua a mesma pessoa. Quando a gente se cerca dessa caridade, a nossa verdade em confirmar que ela está linda, talvez seja a nossa verdade, porque a gente não está vendo somente aquela figura que a gente acha feia, que está em situação, mas a gente está vendo algo mais quando a gente está fazendo o nosso comentário com essa caridade. Não, fulana, você realmente está muito bonita. Ainda que não, mas... Né? Então, eu acho que sempre que a verdade ela for, como é que se diz, cercada dessa caridade, a gente vai estar sempre sendo ajudado e ajudando o outro. Mas a gente precisa lutar muito contra a mentira, porque nós ainda usamos muito desse mecanismo para fugir das nossas mazelas, né? E a pior mentira, como diz a canção, é mentir para si mesmo. Né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu já contei, assim, eu acho que Edu e Paulo sabe, mas já assim, os outros não sabem, né? É uma coisa muito feia. Eu vou contar que eu fazia. Vamos dizer, entre minha infância e minha adolescência, eu botava baralhos. Esse baralho normal mesmo. Ia muita mulher para saber se o marido estava traindo, e estava. Até que chegou uma mulher para saber se o marido estava traindo, e realmente ele estava traindo ela. E eu disse a verdade, que eu dizia a verdade, eu dizia tudo. Hoje é que eu entendo que eu não precisava daquelas cartas para eu ver, né? E eu vi as verdades e disse. Até que um dia eu disse, menino, aí causou uma separação. Eu disse, meu Deus, eu não posso mais dizer a verdade, porque olha o que foi que eu causei. Aquilo me causou um sofrimento muito grande. E eu disse à minha mãe, que eu botava por causa da minha mãe, que ela, tipo assim, me forçava a botar, né? Porque ela cobrava um valor, que eu não me lembro quanto era, e ela dizia que aquele dinheiro ajudava, que a gente era muito necessitado, né? Aí, depois eu disse, mamãe, eu não quero mais botar baralho. Eu botava baralho, os búzios, lia mão, você não tem noção das coisas que eu fazia. Só que hoje eu sei que era ignorância e ingenuidade, sim, que eu não sabia que aquilo era errado. Mas aí eu comecei a mentir assim. Eu não mentia. Eu via que tinha amante, eu via que estava traindo, fazendo coisa errada. Aí eu dizia assim, mulher, se ele está fazendo, as cartas não estão dizendo não. Mas assim, eu fazia isso para não causar aquela separação. Mas depois daquela separação, eu realmente eu diminu... vinha gente de fora, de outras cidades, para eu botar. Porque imagina uma menina de 8, 9 anos botando baralho. Todo mundo acreditava, né? E o pior que era verdade. Aí depois passou. Fiquei na minha fase adulta.
Aí eu não deixo, eu deixei realmente de botar baralho, deixei de limão, eu deixei de fazer essas coisas, porque eu não queria mais fazer. Mas às vezes eu via na pessoa algo de ruim que ia acontecer, e aí eu não dizia. Eu ficava com vontade de dizer, mas eu não sabia como dizer. Eu não queria chegar e dizer, por exemplo, acidentes, né? Tu vai sofrer um acidente. Eu não sabia como dizer. Aí eu não dizia. O acidente acontecia. Só que às vezes não era acidente grave, assim, da pessoa morrer. Aí ficava na minha consciência pesada. Por que que eu não disse? Por que que eu não disse? Por que que eu não disse? Se eu tivesse dito, não teria acontecido. E fiquei nisso. Só vim aprender a dizer quando eu conheci o Espiritismo. Que às vezes eu dizia assim, fulano, não sai de casa hoje, não? Aí pronto. Aí quem me conhecia, quando eu dizia isso, realmente não saía. Mas quem não me conhecia de verdade, né? Saía e o acidente acontecia. Aí dizia bem que tu disse. E às vezes eu dizia assim, fulano, hoje lá no trabalho, não entrei em atrito com ninguém, não. Aí a pessoa disse que às vezes, quando dava fé, estava brigando mais o chefe. Aí, na hora da briga, aí se lembrava do que eu tinha falado antes da pessoa sair. Então, eu mentia. Aí comecei a mentir, mas aí falei como é Márcia, né? Eu acho. Eu devia ter dito assim, quando eu aprendi, só minhas verdades. Eu não dizia tudo, eu só dizia as minhas verdades, mas era exatamente para não causar um atrito maior, né? E é assim, como diz o fato, o negócio assim de testemunho nessa fase, eu tenho demais. Eu não vou contar porque, como diz o Edu, o horário é curto. Mas assim, é você saber que uma pessoa vai passar por uma situação ruim. Às vezes eu dizia, fulano, tu vai passar, ou vai acontecer, tu tá doente. Já fiz muito isso. Vai fazer exame. A pessoa já entrava em desespero, ia fazer exame e dava positivo. E aí eu já dizia antes, e eu ficava pensando, acho que Deus me mostra as coisas antes, porque como eu sou desesperado, na época eu era, né? Porque quando eu souber, da verdade, eu não vou ficar em desespero. Na minha cabeça foi sempre isso, que Deus me mostrava antes, que era para eu já ir me conformando, me acostumando com aquela ideia. Mas não era assim. Hoje eu sei que não é. Vamos dizer, é um dom, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas eu acho que eu não tenho outra para usar. É um dom que às vezes eu acho que eu não sei usar direito, e aí eu omito muita coisa das pessoas, porque eu não sei dizer. Assim, para chegar e dizer a verdade. Se a verdade é luz, às vezes, nesse momento, a verdade não é uma luz, vai ser um desespero para a pessoa, né? É tanto quando eu peço, eu digo a alguém, faça exame tal, a pessoa vai lá e faz. E assim, e já vai tranquilo. Eu digo, olha, mas vá tranquilo, não vá pensando outra coisa não. Se der negativo, bem, e se der positivo, vai tratar e pronto, sabe? Eu fazia muito isso. Hoje eu já não faço mais. Faço, por exemplo, com meus filhos. A minha filha, esses dias, eu não sei por quê, não entendo nem de medicina. Se minha filha vai fazer exame tal, eu nem sabia daquele exame, e nem sabia daquela doença. Ela fez, deu positivo, agora está tratando. Mas aí, com as outras pessoas, eu não sei me expressar, é aí onde eu acho que eu sou falsa também,
Porque se você é minha amiga, é para eu contar. E aí eu não conto. Aí é onde eu digo que eu omito. Eu não minto, eu não minto. Eu omito. Mas que eu minto, eu minto. Eu não vou dizer, eu sou uma pessoa mentirosa mesmo. Expedita, mas se você souber alguma coisa de mim, pode falar que eu aceito de boa, tá? Não vou ficar chateada com você, não. Você pode falar à vontade. Porque eu tinha. Eu não sei o que é isso também, mas eu também tenho essas coisas, né? Eu vou chamar de coisas. Você chamou de dom, eu vou chamar de coisas. Alguns anos atrás, quando um primo, na época, com 5 anos, eu devia ter uns 20 e pouco, e eu soube que ele ia desencarnar, só que a pessoa, ele veio me comunicar do desencarne dele e pediu que eu avisasse a minha mãe e ao meu irmão mais velho. Você avisa? Eu falei, tá, eu aviso. Porque eu já era uma pessoa desagradável na família, então não tinha o menor problema para mim isso. Então eu fui lá e avisei. A minha mãe aceitou, mas o meu irmão mais velho disse: Você é louca, o menino está ótimo, como é que isso vai acontecer? Falei: Eu não sei como que vai acontecer, eu só sei que foi me pedido para fazer isso e eu estou fazendo. Em questão de uma semana, o menino desencarnou. E o meu irmão começou a dizer que eu era bruxa. Aí eu falei, ai, meu Cristo amado, mas tudo bem. E continuei. Antes da minha mãe desencarnar, também recebi a mensagem que ela ia desencarnar e que eu sabia, não que ela iria desencarnar, seriam 2 pessoas a descobrir a mesma doença e que iriam fazer uma cirurgia na mesma época, só que uma não ia sair do centro cirúrgico. E quando fizeram o exame, que eu descobri que a minha mãe tinha câncer e o meu ex-sogro estava, na época, sogro, estava com câncer, aí eu falei, meu Deus, um dos dois vai se despedir. Então vamos ver quem. Quando meu sogro fez a cirurgia dele e que teve alta e voltou para casa, eu falei, então agora já sei que é a minha mãe. E tornou a voltar a mensagem pedindo que eu avisasse aos meus irmãos e ao meu pai. Eu avisei aos meus irmãos e não tive coragem de avisar o meu pai. Sendo que uns 2 dias antes do desencarne dela, a gente no hospital, na época eu morava no Espírito Santo, vim para o Rio de Janeiro, a Sandrinha morava em São José dos Campos, foi para o Rio de Janeiro, a gente se reuniu lá e a gente pediu ao médico que desse uma palavra para a gente de que fosse verdadeira. Só que nessa hora o meu pai não estava com a gente. Estava eu, não lembro mais com quem, mas estava eu com mais 1 ou 2 pessoas. E o médico, então, começou a falar, disse, sinto muito, só Deus para tirar ela dali. E não tenho mais o que fazer, a gente não tem mais o que fazer. Aí ele vira e diz assim, quem é esse senhor que está atrás de você? Eu já achei que fosse algum anjo para me avisar qualquer coisa. Quando eu olhei, era o meu pai. Então, querendo ou não, eu acabei comunicando ao meu pai por tabela, né? E 2 dias depois, a minha mãe desencarnou. Mas os meus irmãos, né, principalmente o mais velho, você é maluca, essas coisas que acontecem, eu acho melhor que eu não saiba nunca. Então eu parei de dar as notícias. Mas, dependendo da pessoa, eu ainda dou as minhas notícias. Isso que vocês chamam de coisa ou dom, eu aprendi que tem outro nome.
E vocês Diz o sabem nome. qual é. Olha, Tem gente que diz que é loucura. deixa eu lhe dizer também, porque a pessoa dizia assim, ai, a senhora está agora fulano, exatamente como a Márcia dizia. Eita, meu Deus, eu dizia, eita, meu Deus, fulano vai fazer a viagem dele. A senhora está agora, quando aconteceu. Só aconteceu porque a senhora disse. Se a senhora não tivesse falado nada, ou se a senhora ou você não tivesse falado nada, não tinha acontecido, não. Aí eu digo, quer saber, vai me calar. Não, pouco vão pensar que eu estou matando o povo. Porque se eu dissesse não teria acontecido, então é melhor me calar. E o nome, Edu, eu sei qual é. É a mediunidade, né? E tu sabe que eu tenho ainda, para mim isso ainda é um tabu ainda a mediunidade, mas você vai chegar o dia de eu aceitar de boa. Podemos encerrar. Vamos ver o que mais falar, além do mundo. Bora encerrar. Que assim seja. Assim será. Assim seja. O mundo fez a prece. O mundo, pronto, o mundo graça hoje foi útil. O mundo hoje teve utilidade, fez a prece final. Vamos traduzir, então, o que o mundo... Vamos fazer Vamos que nem o traduzir. padre. Vamos O fazer que nem padre, o padre, né? Oremos. vamos traduzir o que o mundo disse aí, para ver se a gente se fortalece, agradecendo. Eu acho que agradeceu pela oportunidade, porque a verdade deve ter, nesse momento em que nós estamos reunindo, alguns mudos que estão aqui para ouvir nossas conversas, compartilhar nossas dores e sofrimentos, porque muitos desses mudos eles se identificam, né, com algumas frases, algumas palavras, algumas histórias que nós aqui contamos. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que fortaleça sempre a nossa fé, nossa esperança e nos dê sempre a condição de retorno a esses nossos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Até amanhã, minha gente. Boa tarde. Não sei, até Que amanhã. assim seja. Assim